Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 8 de dezembro, nós vamos meditar de Filipenses do capítulo 1 ao capítulo 4, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Paulo vai escrever, esta carta aos Filipenses, lembrando que como surgiu esta igreja aqui? Esta igreja surgiu da reunião de mulheres. Nós vamos ver que essa história dos filipenses começou junto a um rio, parecia um lugar de oração de mulheres. E lá vai se converter Lídia, uma vendedora de púrpura. E ela vai ser tão impactada pelo evangelho que ela vai abrir a casa dela, e não só ela, mas toda a família dela se converte ao evangelho. E ali vai começar a igreja de Filipos, Então, havia um número muito grande de mulheres determinadas, mulheres independentes, mulheres empreendedoras nesta região aqui. Então, é uma característica desta igreja. Nós vamos ver que mulher, começa muitas vezes a dar umas fofoca, algumas intrigas, E nós vamos ver isso acontecer aqui, Vai ter um momento específico que Paulo vai tratar com essas mulheres. E aí, esta igreja aqui era uma igreja que ocasionalmente supria necessidades financeiras de Paulo. Até mesmo quando Epafrodito ficou mortalmente doente, esta igreja vai ser uma igreja que vai socorrer, a Paulo. E nós vamos ver que essa igreja surgiu daquele anseio que Paulo recebeu a missão em sonhos, dizendo para que ele fosse à Macedônia, passasse a Macedônia, e ele vai, e ele chega, caminhou aproximadamente uns 15 quilômetros, ele vai chegar nessa região aqui, a região de Filipos, É um distrito de Colônia, onde Paulo vai começar a evangelizar, frequentar essas reuniões de oração que as mulheres tinham à beira do rio, E ali as pessoas vão se convertendo. Então, Paulo vai começar. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispo, diáconos, que vivem em Filipos. Então, a igreja criou-se, um corpo, é uma igreja que já bem grandinha. Graça e paz de vós outros, da parte de Deus, vosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus por tudo que recordo de vocês, fazendo sempre com alegria e súplica por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, que saudade que tenho de todos vós, da primeira misericórdia de Cristo Jesus. Também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento de toda percepção, para que aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis no dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, o qual é mediante a Cristo, para a glória de Deus, E aí, a situação do apóstolo que contribui para o progresso do evangelho. Quero ainda, irmãos, certificar-me de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornam conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minha algema, ousam falar mais desassombradamente da palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo,
por inveja, porfia, outros, porém, fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, contudo, que pregam a Cristo por discórdia, insensaramente, julgando e suscitando tribulações nas minhas cadeias, todavia o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Olha que coisa linda, né? E aí ele fala, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um ou de outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é consideravelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário eu permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. E aí ele fala da unidade, da unidade cristã que nós devemos ter na nossa luta diária, né? Vivei acima de tudo de modo digno do evangelho, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estejais firme em um só espírito, numa só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimados pelos adversários, pois é para eles prova evidente de perdição, e é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. E aí ele vai fazer uma exortação ao amor fraternal. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, contemplai, completai minha alegria, de modo que pensai a mesma coisa, tendo o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo, vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a vós mesmo. Não tenha cada um em vista o seu próprio eu, senão também cada qual o que é dos outros, tendo em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo a forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo humilhou-se, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí ele fala do desenvolvimento da salvação. Assim, pois, amados, como sempre, obedeceis não só à minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro pelo mundo, perseverando na palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente, né? E aí
ele vai falar um pouquinho, né, sobre essa comunhão que ele tinha, sobre ele, Timóteo e Epafrodito. Espero, porém, no Senhor, mandai-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecido a vossa situação, porque a ninguém tenho igual sentimento que sinceramente cuide do vosso interesse, pois todos os que eles buscam é o seu próprio e não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter provado, que serviu o evangelho junto comigo como filhos ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenho visto a minha situação. Eu estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Então, Paulo mandaria primeiro, né, Timóteo, Epafrodito, mas Paulo tinha planos de ir lá visitar esta igreja, né? E aí, no capítulo 3, ele vai exortar os irmãos à alegria cristã. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, que é a segurança para vós outros que eu escreva a mesma coisa. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Bem, eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu. Então aqui Paulo deu um currículo completo de quem ele era, né? E aí ele fala, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, o que a lei, eu era irrepreensível, né? Então aqui ele dá um breve discurso de quem ele era, qual era a identidade de Paulo, né? Mas que para mim era lucro, e isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Que lição Paulo nos dá, não é? O que você está disposto a abrir mão, a perder por amor a Cristo? Oh, que tremendo isso, não é? E aí ele fala da soberana vocação que nós temos, né? Que nós temos o quê? Através de Cristo, porque ele fala assim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarará. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. E aí, ele vai falar sobre os inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, sede imitadores meus e observai o que andam segundo o modelo que tendes em vós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos digo, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? Todo aquele que se levanta contra o poder da cruz, o poder da salvação, o evangelho de Deus, né? A palavra de Deus, os princípios de Deus. Esse se torna inimigo de Deus. Capítulo 4, que é o último capítulo, ele fala, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. E aí ele faz um apelo para algumas mulheres. Olha só. Rogo a Evódia, ela era uma mulher, e rogo a Sintique, que pensem concordantemente no Senhor.
Então, essas duas mulheres eram mulheres de muita garra, mulheres que tinham uma opinião muito forte e discordavam entre si. E Paulo traz esse alerta a essas mulheres. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho. Também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujo nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então ele está falando de um gozo, de um contentamento que devemos ter em Cristo Jesus. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Não andeis ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, sejais conhecida diante de Deus as vossas petições, pelas orações, súplicas e ações de graça. E sabe o que você vai ter no final? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E por fim, ele diz mais o que devemos pensar. Finalmente, irmãos, ou seja, concluindo, irmãos, ele diz assim: o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, de alguma virtude há que se possa ter louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouviste e visto de mim, praticai, e o Deus de paz seja convosco. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração. Queremos que a Tua paz invada o nosso coração nesta manhã e possa transbordar em nós e através de nós. Queremos ser portadores, Papai, das Tuas riquezas, por onde quer que nós andarmos. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.